É um prazer, uma alegria imensa poder estar aqui, atender um pedido de um amigo, né? Até de um filho, pode dizer assim, um filho. Considero muito o pastor Lucas, pastor Esther, sua esposa. Lucas, ele, além de amigo, ele não só amigo na vida ministerial, mas ele é um dos poucos pastores, né, podemos dizer assim, que frequenta a minha família. Tem um relacionamento muito forte, principalmente com a pastora Aline, Fabrício. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, em especial a vida da pastora Esther. E, como ela disse, hoje é um dia muito especial. Quando se fala de transição, nós estamos falando de mudança, né? E eu posso dizer para vocês que durante 26 anos de pastoreio como pastor, 35 anos como cooperador evangelista, presbítero, líder de jovens, né? Líderes de ministério evangelístico, a gente sempre passou por alguns processos difíceis, algumas dificuldades, e isso é normal na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer pastor. E existem momentos na nossa vida que, quando é feita uma transição, seja ela uma transição geográfica, podemos dizer assim, mudança de lugar, é o que vocês acabaram de fazer agora, nós já passamos por algumas também. Sempre tem as dificuldades. E essas dificuldades, na verdade, elas são geradas pelas pessoas mesmo. Pelas pessoas. Porque quando nós olhamos pela palavra do Senhor, e nós vemos que está escrito que se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa, será concordado no céu. Se nós vemos que as pessoas, mesmo fazendo as coisas erradas, como a construção da Torre de Babel, eles estavam conseguindo levantar aquela torre, e Deus disse: olha, vamos descer e vão confundir, porque eles estão unidos, eles vão conseguir. O segredo estava ali, na união deles. As coisas se tornam diferentes. Mas quando existe uma transição, essa transição nem sempre ela é do agrado de todos. Nem sempre. Nós temos 3 grupos de pessoas dentro da igreja que, dentro de uma transição, elas agem de forma diferente. Eu estou falando daquilo que eu vivi, daquilo que vocês já viveram e vão viver ainda. Então, quais são esses tipos de pessoas? São aqueles que não concordam com a transição. São aqueles que dizem: ah, eu não acho certo. Muitos deles falam assim: oh, não vai dar certo. Vou pular do barco antes que esse barco afunda. Tem o segundo grupo que fala: eu vou ficar para ver o que vai acontecer. E tem o terceiro grupo, que é aqueles que falam: não, eu estou junto com você. Eu estou firme com você. Eu creio que você está sendo direcionado por Deus, que você está sendo guiado por Deus, que Deus colocou um sonho dentro de você. Eu quero viver esse sonho juntamente com você. E eu acredito que esse terceiro grupo ele está aqui hoje. Porque dentro de uma transição, meus queridos, uns já saíram, outros estão e não estão. Estão esperando ainda para ver o que vai acontecer. E quando o pastor Lucas ele me convidou para poder estar ministrando essa palavra aqui, eu orei a Deus. E Deus me levou na carta que Lucas escreveu, no capítulo número 15, sobre a história do filho pródigo. E eu perguntei para Deus: mas Deus, o que tem a ver o filho pródigo com transição? Não tem nada a ver. Mas Deus me fez entender o todo das coisas que estava escrito no capítulo número 15. E no capítulo número 15, nós vamos ver que existem 3 perdas. E quais são essas perdas? Nós vamos ver a perda da ovelha. Amém? Que quando reúne as ovelhas no aprisco,
O dono daquelas ovelhas, ele vem, ele conta as ovelhas, estava faltando uma. Ou seja, aconteceu um acidente com essa ovelha. Essa ovelha, por um momento, ela escorregou, caiu num precipício, tá? Eu estou falando de coisas espirituais, a minha amada. E aí a Bíblia diz que aquele pastor, ele fez o quê? Ele pega as 99, ele coloca dentro do aprisco e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Aleluia. A segunda coisa que Jesus usa aqui é a palavra da dracma perdida. Ele está falando de uma casa, de algo que se perdeu dentro de uma casa. Não é algo que estava lá fora, não. É coisa que está dentro da casa. E a dracma é algo precioso, é muito valioso. Ou seja, é algo muito importante. Trazendo isso para o lado espiritual, pastor Lucas, são coisas que muitas vezes você vai procurar dentro da igreja e você sabe que não, tem alguma coisa de muito valor aqui dentro, de alguma coisa que eu preciso encontrar, de alguma coisa que eu preciso buscar para que eu possa celebrar depois. Foi o que aquela mulher fez. E a terceira perda, nós vamos ver que se trata então do filho pródigo. Totalmente diferente da ovelha que se perdeu. Totalmente daquilo que era tão valioso dentro daquela casa. Nós vamos ver agora uma pessoa que ela está revoltada, uma pessoa que se rebelia contra os seus pais, rebelia contra aquela casa, e ele vai embora. Ele vai embora. E nós vamos ver aqui que aquele pai, diferente daquele pastor, ele não foi atrás do filho. Ele ficou esperando a volta do filho. Ele ficou ali aguardando. Ele esperava que um dia o filho reconhecesse que errou, reconhecesse que pecou. E o pai sabia que lá no mundo ele ia passar por provações, por dificuldades muito grandes. Ele ia lembrar da sua casa, ele ia lembrar do seu pai, ele ia lembrar daquilo que ele tinha de melhor. E ele ia se arrepender e ele estaria voltando um dia. Então nós vemos aí 3 perdas, mas 3 princípios diferentes de ação. O primeiro, o pastor vai buscar. O segundo, o pastor tem que procurar. E o terceiro, o pastor tem que esperar. Então muitas das vezes nós somos cobrados. Eu falo isso de mim. Somos cobrados por quê? Porque nós temos essa visão, uma visão panorâmica da Bíblia. Se a pessoa se perdeu, aconteceu algo com ela, houve um deslize, é a obrigação do pastor ir lá, trazer para perto de si, curar aquela pessoa, tá? E ajudar aquela pessoa. Mas existe uma outra coisa, que quando a pessoa sai, a pessoa se rebelia contra o ministério, o pastor não tem que ir atrás. E aí é onde está a cobrança. Porque a pessoa saiu e o pastor não foi atrás. É totalmente diferente. E por muitas vezes o pastor é criticado em relação a isso. Mas não se preocupe não, tá? Não se preocupe, porque eu vivi muito tempo assim, indo pela cabeça das pessoas. Pastor, mas tem que ir atrás, pastor tem que fazer isso, pastor tem que fazer aquilo, tá? E a gente fazia exatamente aquilo que as pessoas queriam que nós fizéssemos. Mas quando eu entendi que Deus me colocou como sacerdote, como cabeça e não por cauda, tá? Eu entendi que eu tenho que seguir a direção da palavra do Senhor. Eu tenho que estar orientado por Deus, guiado por Deus. E aqueles que quiser ter a minha unção, eles vão ter que andar comigo, continuar comigo, acreditando nos meus sonhos, porque é o sonho de todos. Então essa palavra eu não quero trazer somente para o pastor Lucas e a sua esposa, não, mas eu quero trazer para toda a igreja nessa manhã. Amém, amados? E eu quero compartilhar com vocês então esse texto do capítulo 15
Do versículo 38, eu não vou ler ele todo, até porque nós temos um tempo aqui já marcado. É a história aqui do filho pródigo. Mas lá em Mateus, Jesus ele fala assim, olha: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa. Quando se fala de casa, você pensa em quê? Em família. Casa, família. O homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Amém, amados? Então, uma família poderosa não é uma família perfeita. Uma família poderosa é uma família saudável. Perfeito você não vai encontrar, só foi Jesus. Mas uma família saudável, ela faz muita diferença em relação àquela que não é saudável. Ou seja, uma família curada é diferente de uma família enferma. O poder que existe na vida de uma família curada, vocês não sabem o que pode causar em favor daqueles que estão ao redor desse lugar. E quando nós falamos de família, nós sabemos que Deus criou duas famílias, ou seja, a instituição que Deus criou de tão importante é a família biológica e a família cristã, é a família espiritual. Eu sempre digo que nós temos duas famílias. A família espiritual é a igreja. E por incrível que pareça, nós como pastores, nós vivemos mais para a família espiritual que muitas vezes para a família biológica. E é errado isso? É errado. E por que é errado? Porque se a minha família biológica, ela não estiver bem, a minha família espiritual também não vai estar. A realidade é uma só. Nós somos aquilo, aqui dentro da igreja, o que nós somos dentro das nossas casas. Aquilo que reflete aqui é o que nós somos lá fora. Então, para nós termos uma família curada, uma família estruturada, biologicamente dizendo, nós temos que seguir os padrões daquilo que Deus determinou. Quando Ele determina lá em Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, homem e mulher, e Deus o abençoou e disse, ó, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a face da terra, tá? Deus estava dali nos dando uma autoridade, um poder tão forte, que nós, se soubermos, agirmos dentro da nossa casa, essa autoridade também, ela vai transferir para outras realidades, principalmente para a nossa família espiritual. Então eu digo ao pastor Lucas, tá, que primeiro a sua casa, pastor Lucas, e depois a família espiritual. Eu há pouco tempo, eu posso dizer assim que antes da pandemia, eu estava aconselhando uma mulher de um pastor. Eu vou dizer isso para vocês, que é muito importante isso. E aquela mulher, ela não queria mais saber de igreja. E eu fui lá perguntar para ela, mas por que você não está indo mais para a igreja? E ela disse, porque a igreja roubou todo o tempo que eu tinha com meu marido. Eles tiveram 4 filhos. E ela disse, pastor, todas as vezes que eu fui para a maternidade ganhar filhos, os 4 filhos que eu tinha, meu esposo não estava presente em nenhum deles. E sabe onde ele estava? Ele estava na igreja. E quando eu questionava em relação a isso, sabe o que ele dizia? Ele falava, eu estava fazendo a obra do Senhor. E eu dizia, você não está fazendo a obra do Senhor, porque a primeira obra que Deus te deu foi você constituir uma família. E a Bíblia diz que você tem que cuidar dela, como Cristo cuida da igreja. Você cuida da igreja, mas não cuida da sua família.
Eu orei por aquela mulher e pedi para que ela voltasse. Ela disse: pastor, por tudo que é mais sagrado, não me peça isso que nunca eu vou voltar. Ela faleceu. Primeiro o esposo e logo em seguida foi ela. Os dois faleceram. E eu guardei isso comigo, que primeiro você tem que cuidar da sua família, da sua casa, e aquilo vai refletir na obra do Senhor. Aleluia. No livro de Gênesis capítulo 2, no versículo 18, diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. E a história vocês conhecem. Deus caiu um sono sobre Adão. Da costela de Adão, Deus criou ali a mulher, né? E quando Deus apresentou aquela mulher para ele, ele diz lá: eis aí osso dos meus ossos, carne da minha carne, tá? E ambos viveram juntos ali. E a Bíblia diz que eles se tornaram uma só carne. Ambos. Então, quando nós falamos de família, nós estamos falando de algo que Deus constituiu, ou seja, é algo tremendo, é algo muito valioso para Deus. E isso tem que também ser valioso para nós. Quando nós falamos da família, ele é um lugar privilegiado. Vocês estão aqui hoje num lugar privilegiado, porque esse foi o lugar que Deus preparou para vocês. E eu estou hoje num lugar privilegiado, que fui convidado também para participar com vocês desse lugar. Um lugar de adoração, um lugar de entrega ao nosso Deus. E além dessa função, a família também serve como moderadora da ordem social. Olha que coisa interessante isso. E é por meio dela que todos são chamados para servir a Deus. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês aqui hoje é que vocês começam a observar que tudo começa a partir da família. E no caso da família cristã, sua função é desenvolver as virtudes do homem em sua tríplice menção cultural, espiritual e material. Ou seja, é se doar para a obra do Senhor. Aquele que está na frente é aquele que Deus escolheu como cabeça. Eu vou contar uma história para você aqui, Lucas, que não foi não uma vez nem duas vezes. Eu já perdi a conta quantas vezes eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu não queria ser pastor. Eu já orei muitas vezes assim, falar: Senhor, eu não queria ser pastor. Eu nunca tive essa vocação, nunca, sabe, essa ambição. Porque tem pessoas que têm ambição, né? Não, eu quero ser pastor. Mas essa ambição eu nunca tive. Eu confesso para vocês que eu rejeitei 3 consagrações. 3 consagrações. E só foi na última porque Deus usou uma pessoa e falou assim: olha, você não escolhe a si mesmo, é Deus que escolhe. E quando eu falo para Deus: Deus, eu não escolhi isso para mim, eu não queria isso para mim. E Deus disse: eu sei disso, meu filho. Não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você. Então nós temos que entender que não é, às vezes, uma circunstância, sabe, que precisa ser feita, que precisa ser mudada. Não, nós temos que entender que há um tempo determinado para todas as coisas. E esse é o tempo que Deus quis para você, meu querido. Eu sei que você tem muitas atribuições como músico, né? Enfim, né? Eu sou fã, né? Posso dizer assim, do Lucas, tá? Mas Deus chama ele agora para algo maior, quer dizer, algo extraordinário. Assumir uma função de pai. Assumir uma função de conselheiro. Isso só pode acontecer dentro de uma família. Porque os propósitos que Deus criou dentro da família é bem claro para nós, meus queridos. É a procriação, a recriação, a reconciliação e a celebração. E se você pegar o livro de Lucas, capítulo 15, você vai ver tudo isso. Aleluia. Então, quando nós vamos voltar um pouquinho
para o texto de Lucas, nós vamos ver que nessa parábola do filho pródigo, Jesus desenhou uma família que precisava de cura. Jesus desenhou uma família que precisava de restauração. E isso você vai encontrar muitas famílias que precisam de cura, muitas famílias que precisam de restauração. Apesar da história dizer aqui que daquele pai ser um pai que eu acredito que todo filho gostaria de ter, aquela família estava doente. Aquela família precisava ser restaurada, precisava ser curada. Todos na família precisavam estar bem para que aquela família se tornasse uma família saudável. Eu creio que não é diferente nos nossos dias. Dentro da família espiritual, nem todos são saudáveis. Mas precisa ser saudável. Nem todos são curáveis, mas precisa ser curado. E eu poderia começar essa ministração com uma pergunta. A pergunta é: quando a família precisa de uma cura? Esse texto que nós lemos, ele pode nos revelar 4 respostas. E a resposta é: quando começamos a desejar a morte do outro. Eu estou falando de coisas espirituais. Amém? Se você pegar o texto, você vai ver que o filho chega para o pai e fala: pai, versículo 12, eu quero a minha parte da herança. Ou seja, pedir a herança antes da morte do pai era o mesmo que desejar que ele morresse. E eu falo para vocês com muita certeza que existe muitos maridos e esposas, filhos e pais que vivem pensando e até dizendo que bom seria que ele morresse. Que bom seria. Se eu te falar que tem pessoas que oram para que isso aconteça, vocês acreditariam? Principalmente quando existe uma ambição ministerial. Por quê? Dentro dessa ambição ministerial, as pessoas, elas criam uma rivalidade e elas falam: se fosse eu faria melhor. Se fosse eu, seria diferente. Então essa rivalidade, ela existia dentro daquela casa. Aleluia. E aí nós vemos a segunda resposta: é quando o desejo de deixar é maior do que o desejo de ficar. Ou seja, é algo que já está plantado no coração. É algo que, por mais que as pessoas escutem, olha, não é desse jeito, fica. Já está plantado no coração dela, ela quer ir embora. Mas por outro lado, nós vamos ver no versículo 25 e 26, que enquanto isso o filho mais velho estava no campo. Eu estou pulando aqui um pouquinho. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima da casa, ele ouviu o quê? Músicas e danças. Então ele chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E aí que nós temos que tomar o cuidado. Cuidado com a insatisfação e com o espírito de escassez. O que o filho pródigo tinha. O que ele tinha de tanto especial?
Ele tinha propriedade, ele tinha uma casa, para a qual ele voltava no final do dia, ele tinha acesso à cultura, à boa música. Precisa perceber que eu estou falando de igreja. Ele tinha empregados, na igreja tem empregados? Sim. Muitas vezes você está sentado e tem alguém servindo você. Alguém está cuidando de você. Só que esse empregado ele não é o seu empregado, ele é empregado do Senhor. Ele é servo do Senhor. Aleluia. E no versículo 28 diz que ele tinha amigos e tinha muitos novilhos. Ele tinha proteção, conforto, segurança. Ele tinha perdão quando ele confessava os seus pecados. Ele tinha festa, mesa farta, carinho. E a pergunta é: por que que ele saiu? O que que fez com que ele fosse embora? Por que que ele foi embora? E por que tantos vão embora sem um motivo certo? Eu não precisei estar aqui para ver essa transição geográfica sua, pastora. Mas eu posso afirmar aqui pelo Espírito de Deus que algumas pessoas não concordaram com essa transição geográfica e foram embora. Algumas até comentaram que você estava dando um passo maior do que a perna, pôr a carroça na frente dos bois. É verdade isso? Mas esse foi o projeto que Deus colocou no coração dela. Essa transição geográfica. Esse é o sonho que Deus colocou dentro dela. E eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Aqueles que saíram, ou até mesmo aqueles que estão aqui, eu não tenho medo de dizer isso não, viu? Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Você que está esperando para ver o que vai acontecer, tá? Hoje eu abro os seus olhos, abro o seu ouvido, tá? Saia da posição de cima do muro e se coloque na posição correta diante de Deus. Porque esse sonho que Deus colocou no coração dela é do coração de Deus. E isso vai acontecer por quê? Porque tem pessoas ao lado dela. Tem pessoas que estão acreditando nesse sonho, que vão fazer a diferença nesse lugar. Hoje você pode olhar assim e falar assim: mas esse lugar está muito grande. Mas eu profetizo na vida de vocês que esse lugar vai se tornar pequeno. Quando nós reconhecermos nosso erro e sabermos que nós temos tudo para dar certo, tá? E queremos sair, por quê? Porque dentro do nosso coração já existe essa questão de ir e não ficar. Aleluia. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. E aí tem uma pergunta: quem é capaz de compreendê-lo? Talvez, meu querido, você esteja colocando muito defeito na sua família, pensando que o problema está com eles. Mas na real, o problema não está com eles, o problema está em você. Está em você. Hoje nós teremos uma transição que é importante, uma transição de dirigência, ou seja, uma unção sendo transferida para uma outra pessoa. E eu gostaria que nessa transição você também fizesse a mesma coisa, que essa transição viesse a acontecer dentro de você, dentro do seu coração. Eu vou sair da mesmice e vou alcançar esse sonho juntamente com o pastor Lucas. Aleluia. Agora veja só uma coisa.
Por que será que aquele jovem foi embora? Ele foi traído pelo seu próprio coração. Ou seja, ele não conhecia o seu coração, como nós não conhecemos nosso coração. Ele foi traído, como outros homens também foram traídos. Podemos citar algum aqui na palavra do Senhor. Sansão foi traído pelo coração. Davi foi traído pelo seu coração. E tantos outros homens foram traídos. Mas em Provérbios capítulo de número 4, versículo 23 diz assim, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende a sua vida. E eu queria dizer para você nessa noite, você que está aí, sabe, em cima do muro, peça para Deus mudar o seu coração. Peça para Deus e fala, Senhor, eu não quero ser um tropeço aqui nessa casa. Eu quero ser bênção na vida do meu pastor. Eu quero ser luz nesse lugar. Eu quero que aqui reflita aquilo que eu sou na minha casa. E que daqui eu possa também refletir no meu trabalho, na minha escola, na vida dos meus amigos. Mas muda meu pensamento, muda aquilo que está dentro de mim. Aleluia. Nós vemos que o mais velho, eu estou correndo um pouquinho porque a história vocês já conhecem. O filho mais velho, ele se encheu de ira e não quis entrar. Ou seja, no coração do irmão mais velho havia também 3 fortalezas malignas que precisavam ser derrubadas. Três fortalezas pecaminosas no coração daquele rapaz. Primeiro, a inveja. Ou seja, a inveja não deixa você entrar na festa. A inveja, ela não faz com que você se sinta bem dentro de um ambiente aonde você não é o centro das atenções. A inveja faz com que você se sinta totalmente diferente. Como eu disse aqui, você está aqui, mas o seu coração está dizendo, eu poderia fazer melhor, eu faço melhor, eu prego melhor, eu canto melhor, eu toco melhor. E é isso que estava no coração daquele, o outro irmão. Por quê? Porque a festa não era para ele. A festa era para o outro irmão, que voltou, que reconheceu que estava errado. E aí a questão, que aquilo que estava dentro dele, que era inveja, estava levando ele a odiar o irmão e não amar o irmão. Estava deixando ele dentro daquela casa numa situação totalmente desconfortável. Mesmo ele estando na casa do pai, ele estava totalmente desconfortável ali. Mas se nós olharmos para a palavra do Senhor, meu querido, que a inveja, ela deforma, ela pode fazer um querubim ungido se tornar um anjo caído, como foi o diabo. Ele teve inveja. Inveja de quem? Inveja de Deus. Aleluia.
A segunda coisa que estava dentro do coração daquele jovem era a fortaleza da vingança. O grande problema do irmão mais velho, da parábola aqui, era a sua dificuldade para perdoar. Ele não concordou com o perdão do pai. Não concordou. Em sua opinião, aquela era uma oportunidade para o pai vingar e não perdoar. Como no caso de José, que perdoou seus irmãos quando foi traído por eles. Muitos esperavam ali que José odiasse seus irmãos, mas José amou seus irmãos. A Bíblia diz que quando um filho se arrepende, há uma grande festa no céu. Esse pai estava simplesmente realizando aquilo que a palavra de Deus diz. O filho se arrependeu e ele resolveu fazer aquela festa. Mas o irmão não estava disposto a perdoar. Para ele aquilo era uma afronta do pai. E saiu de casa. Já não merecia ser considerado seu irmão. Por isso ele disse: aquele seu filho. Ele não disse o meu irmão, ele disse aquele seu filho. Ele já não tinha nem aquele a pessoa mais como irmão. E você vai ouvir muito isso, pastor. Aquele seu protegido. Sabe? Aquele que não merece. Eu escutei muito disso. Mas uma coisa é certa: quem não perdoa sempre fica do lado de fora. Do lado de fora da festa. Quem não perdoa faz a vida um funeral, meus queridos. Esse funeral nunca acaba quando ele não entende que Deus é quem muda, que Deus é quem coloca, que Deus é quem tira, que Deus é quem faz, que Deus é quem realiza, que Deus é que usa, e que a unção dele Ele dá para quem Ele quer. Aleluia. Quando nós entendermos isso, que tudo é Deus, sabe o que vai acontecer? Todos vocês vão andar com o pastor da mesma forma que andou Elias e Eliseu. E mesmo quando o pastor diz assim: olha, fica aqui, você está cansado, você não precisa ir, você vai dizer: não, pastor, eu vou com você até o fim, eu não desisto, eu vou lutar com você, eu vou seguir com você. Aleluia. Então, meus queridos, nós vemos ali também a fortaleza da amargura. Aquele jovem não conseguia perdoar, e quem não perdoa faz do coração um poço de amargura. Ele não estava conseguindo perdoar. Aleluia. Vou correr um pouquinho aqui, dizendo para vocês que pessoas amarguradas são tóxicas. Elas sempre tentam estragar a festa no coração do outro. Se você está vivendo isso hoje, em nome de Jesus, muda o seu comportamento. Em nome de Jesus, fala: Senhor, nesse dia eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Aleluia. Pessoas amarguradas não conseguem enxergar o que tem, por isso vive como não tivesse nada. Quando o nosso coração, ou seja, em nosso coração nós desvalorizamos o que é valoroso para o pai, porque aquele filho era importante, ele tinha valor para o pai se torna descartável. O lar perde a sua importância.
e o irmão se torna um obstáculo. A comunhão à mesa se torna desnecessária. Mas aí a questão: quando a cura acontece? É aqui que eu quero encerrar. É quando existe cura da identidade, ou seja, a cura pessoal. Aleluia. E para isso, pastor Lucas, você vai aprender um pouquinho com esse texto em relação àquele pai. Porque no versículo 17, a Bíblia diz que quando aquele que se perdeu se encontrou consigo mesmo, caído em si, toda mudança passou pelo reconhecimento, e o reconhecimento levou ao arrependimento. Ou seja, ele se arrependeu. O filho mais velho esqueceu que era filho. Nada vai mudar até que de fato você volta a entender que você é filho. Então essa mudança começa quando você começa a entender que você é filho. Quem você é. Aquele jovem estava ali, mas ele não sabia quem ele era. Aí veio o reconhecimento. Reconheceu que foi estúpido. Ele reconheceu que foi precipitado, ingrato, desonrou, entristeceu, machucou, marcou e etc. Tantas outras coisas. Segundo, quando existe cura da vergonha, quando você tem coragem de colocar para fora o que está envenenando a alma. Foi o que aquele jovem fez. O filho mais velho colocou para fora o que estava matando dentro da casa. E na sua ignorância, ele fez aquilo que podia desencadear um processo de cura. Ele jogou para fora toda a sua inveja. Ele jogou para fora toda a sua vingança. Ele jogou para fora toda a sua amargura, o seu descontentamento com o pai. Ele jogou para fora toda a sua insatisfação familiar e espiritual. Então, quando existe cura da paternidade, é quando alguém escolhe ser um agente de transformação da casa. E encerrando, eu quero dizer para você que o pai, ele não desistiu do filho mais velho, que estava cheio de amargura, mas como pai, ele cura o filho infeliz. Então, pastor Lucas, a mensagem hoje para você: não desista. Nenhum deles aqui, nenhum daqueles que estão aqui, não desista. Primeiro, lembra ele da sua identidade. E de que forma? Da mesma forma que esse pai fez. Chama ele de filho. Filho. Essa palavra muda. Essa palavra ela a quebranta. Porque eu entendo que você já vem fazendo esse papel como pastor, cuidando de ovelhas. Mas hoje é diferente na sua vida, meu querido. Porque hoje você está recebendo uma unção de Deus. Nessa transição, Deus está te colocando você como cuidador de vidas. Ou seja, Deus está te colocando como pai de vidas, pai de pessoas no mundo espiritual. Ou seja, hoje você está ganhando muitos filhos para você cuidar. E você nunca pode deixar eles esquecer que eles são seus filhos. E que você se tornou pai espiritual na vida deles. Quando o pastor entende isso, aleluia, ele sempre vai lembrar da intimidade que o filho pode ter com o pai.
Assim como aquele pai disse: você está sempre comigo. Ou seja, eu vou estar sempre com você. Eu vou estar sempre do teu lado. Eu sempre vou cuidar de você. Não é fácil isso, mas hoje é a responsabilidade que Deus está te entregando nas tuas mãos, de cuidar, de ensinar. E terceiro, mostra para Ele que tudo que você tem do Senhor é dele também. Que a unção que você recebeu de Deus hoje, essa unção também é para Ele. Que naquilo onde você foi crescer, Ele vai crescer junto com você. Que naquilo que você for conquistar, você está conquistando também para Ele. Então, essa casa não é a casa da pastora Esther, do pastor Lucas, não. Essa casa são dos pais e dos filhos. E essa casa foi feita para quê? Aleluia. Para que ela cresça, para que ela se multiplique, para que ela venha fecundar. Aleluia. Resumindo essa palavra, meu querido, não viva como escravo sendo filhos. Seja filhos espirituais. O pai escolheu ser o canal da graça dentro daquela casa, o instrumento de cura para a sua família. Hoje Deus está te colocando como instrumento de cura nessa casa, Lucas. Não só você com sua esposa, como instrumento de cura. Não existe outro caminho que leva à cura de uma família, a não ser o caminho do perdão. Sempre vamos errar, pastor. Não somos diferentes de ninguém. Aliás, eu costumo dizer que o pastor erra mais do que o membro. Nós erramos mais. Por que nós erramos mais? Porque nós estamos linha de frente. Mas que vocês, como filhos, quando o pastor Lucas errar, não julgue ele pelo erro, mas ore a Deus e peça para Deus a graça para ele, para Deus fortalecer. Aleluia, aleluia. Eu quero que vocês fiquem de pé. Posso, pastor? Eu quero encerrar essa mensagem. E nessa mensagem nós não vamos orar ainda pelo pastor Lucas, que a pastora Esther vai fazer essa transição. Mas essa oração eu gostaria que você orasse por você mesmo. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você e que você se perguntasse: eu pertenço a essa casa? E tudo aquilo que foi ministrado hoje em relação à minha vida, se isso for uma verdade, você fala: Senhor, muda o meu pensamento, muda a minha forma de pensar, o meu jeito de agir, e me ensina a ser submisso aos meus pais espirituais. Quantos têm coragem de orar dessa forma aqui hoje? Amém? Oremos então ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entendi porque o Senhor me colocou essa palavra só para estar ministrando aqui nesse dia, Senhor. Porque dentro de nós, eu falo nós, Senhor, porque nós somos um corpo, ainda que o corpo tem vários órgãos, mas dentro desse corpo, Senhor amado, existe uma unidade. E dentro dessa unidade, meu Deus amado, não pode ter pensamentos diferentes. Dentro desse corpo, meu Deus amado, não tem como, meu Pai amado, uma perna ir para um canto e a outra ir para outro lugar. Não tem como, meu Deus amado, os nossos olhos estar voltados para um lado e o outro olho para o outro lado. Não tem como, meu Deus, nossos ouvidos estar ouvindo algo diferente daquilo que o outro ouvido está ouvindo. O
corpo, meu Deus amado, que é a tua igreja. Eu entendo, Senhor amado, que temos que caminhar junto, temos que pensar juntos, ouvir as mesmas coisas, falarmos as mesmas coisas, compartilharmos, ó Pai amado, as mesmas coisas, chorar quando for motivo de chorar, se alegrar quando for motivo de se alegrar. Então, meu Deus, eu te peço no nome de Jesus, ó Pai, que nessa manhã, todo pensamento divergente, Pai, que nessa manhã, Senhor amado, que não haja pessoas cochilando em dois pensamentos, ó Pai, que não haja pessoas em cima do muro, meu Deus, que não haja pessoas, meu Deus amado, ouvindo, Senhor, a tua voz e ouvindo a voz do inimigo, mas que todos tenham, meu Deus amado, o mesmo sentimento, que possam compartilhar as mesmas coisas, ó Deus amado, porque foi assim que a tua igreja começou, Pai, na oração, no compartilhar do pão. A tua palavra diz que estavam todos unidos pela mesma causa, pelo mesmo propósito, todos tinham o mesmo sentimento, Senhor amado, e é por isso que a tua igreja chegou até os dias de hoje, Pai, que essa igreja continue chegando a muitos lugares, ó Deus amado. Eu oro nessa manhã, meu Deus amado, para que haja um corpo curado, que haja um corpo sarado, Senhor, uma família restaurada aqui neste lugar, Senhor amado, aonde irá fazer a diferença. Eu te peço isso no nome de Jesus, ó Deus, e no nome de Jesus Cristo eu ordeno que toda obra do mal, toda seta do diabo, tudo aquilo que se levantar contra o teu trabalhar, contra o teu agir nesse lugar, eu repreendo agora e digo: sai em nome de Jesus, pelo poder de Deus, para a tua glória e para o teu louvor. Você que diz amém, Senhor, aplauda o Senhor Jesus.